Bem-vindos a essa análise. Hoje, a gente vai tentar desvendar um verdadeiro quebra-cabeça, os mecanismos ocultos e as teorias por trás da rápida ascensão da China ao status de superpotência global. É um material super rico que vai muito além das manchetes do dia a dia para revelar exatamente como funciona essa grande engrenagem econômica. Para guiar a nossa conversa, a gente vai passar rapidinho por 5 pontos. 1. A expectativa versus a realidade. 2. O preconceito como vantagem. 3. Definindo o socialismo chinês. 4. O capital subordinado. E, por fim, a economia do projetamento. Vamos lá? Então, começando direto pela parte 1, expectativa versus realidade, e essa verdadeira mudança de percepção no nível da rua. A grande questão que fica martelando na cabeça a partir da fonte é a seguinte: como é que um país que por tanto tempo foi subestimado consegue se transformar tão silenciosamente em uma superpotência global? É no mínimo curioso pensar em como uma mudança econômica dessa magnitude pode acontecer quase que fora do radar no nosso dia a dia, não é verdade? E olha que interessante esse relato do material de origem. O choque de realidade de quem pisa em cidades como Chongqing ou Xangai pela primeira vez é enorme. Asfalto perfeito, lixo zero nas ruas e uma sensação de segurança absurda. É literalmente aquele choque de espera aí. Essa minha visão das coisas estava totalmente distorcida. Isso ilustra como a percepção global muitas vezes fica presa a ideias super desatualizadas. Isso nos leva direto à nossa parte 2, o preconceito como vantagem, e como tudo isso criou um baita ponto cego estratégico para os demais países. Segundo a análise, foram justamente esses vieses que deram à China uma vantagem histórica gigantesca. Durante muito tempo, existia essa suposição, um tanto arrogante no Ocidente, de que os chineses seriam, para sempre, só produtores de cópias baratas. Cegos por essa crença, vários países terceirizaram suas próprias indústrias para lá sem o menor medo estratégico, presumindo que alcançar a independência tecnológica seria algo impossível. Enquanto o mundo confiava no chamado soft power para pintar a imagem de uma nação ainda atrasada, abriu-se um espaço vazio enorme para uma industrialização super rápida e massiva, sem grandes interrupções. Foi uma jogada histórica que passou completamente despercebida. O que nos traz ao terceiro ponto de hoje, definindo o socialismo chinês, e a importância de esclarecer bem a terminologia antes de avançar. Para a gente não se perder na teoria, a análise faz questão de separar muito bem dois conceitos. Primeiro, o comunismo. No contexto desse estudo, o comunismo não é visto como uma realidade que está funcionando agora em algum lugar do mundo. Ele é definido como um ponto final teórico e super distante da evolução social. É aquele estágio abstrato, sem Estado e sem classes sociais, onde a cooperação entre as pessoas é tão absoluta que o próprio Estado se tornaria totalmente desnecessário. Já o socialismo, bom, esse é enquadrado nas fontes, puramente como uma fase de transição mesmo. É o modelo que o Estado chinês tem usado hoje na prática. O objetivo puramente pragmático aqui é desenvolver as forças produtivas do país de um jeito muito rápido, usando o Estado como grande maestro, coordenando tudo no aspecto logístico e financeiro. Avançando agora para o nosso quarto ponto, o capital subordinado. Aqui, a gente vai entender essa questão crucial do equilíbrio de poder. É aqui que fica visível a diferença estrutural mais brutal em relação às economias ocidentais. É uma virada de chave gigantesca. Nas economias de mercado que a gente conhece bem, os grandes capitais, os bilionários e as corporações, muitas vezes acabam ditando as regras do jogo e influenciando as decisões do Estado. Mas no modelo analisado, a fonte argumenta que acontece o exato oposto. O capital privado é completamente subordinado. É o Estado que dita a direção e as regras estritas para garantir que o capital sirva aos objetivos históricos e coletivos estipulados para a nação, e não o contrário. Para colocar o peso absoluto desse controle em perspectiva, basta olhar esse dado que impressiona bastante. Nos últimos 5 anos, cerca de 1/3 dos bilionários chineses simplesmente perdeu sua riqueza ou foi embora do país. 1/3! A mensagem do sistema é muito clara. O desenvolvimento estratégico de longo prazo e o bem comum simplesmente atropelam e superam a acumulação individual desproporcional de riquezas. Agora, seria um enorme equívoco achar que o capital estrangeiro é simplesmente repelido por lá. Muito pelo contrário, a análise traz o exemplo de gigantes globais como a Nike ou a Apple. Diferente da antiga União Soviética, que falhou feio e gerou aquele déficit de bens de consumo, a política atual lá incentiva que empresas estrangeiras operem. Só que tem uma condição inegociável. Elas precisam atuar sobre uma orientação rigorosa. Sempre vai ter um representante do partido garantindo que as operações produtivas dessas empresas estejam perfeitamente
perfeitamente alinhadas com a estratégia soberana do país. Tudo isso nos leva à nossa quinta e última parte, a economia do projetamento. E como essa estrutura inteira funciona na base. Com tanta supervisão, chegamos nesse conceito de economia do projetamento. Basicamente, a fonte detalha que a economia é ativamente dividida em duas frentes muito claras. De um lado, temos setores chamados improdutivos, tipo transporte público, saúde e habitação. Improdutivos não quer dizer inútil, tá? Significa que eles são puramente subsidiados, estritamente sem fins lucrativos, para absorver o custo de vida. E o propósito disso é dar muito fôlego para o segundo bloco, os setores produtivos, que envolvem indústria pesada e tecnologia. Esses sim devem gerar retornos enormes, puxar as exportações e impulsionar a inovação. O sistema todo funciona como um relógio para evitar que uma classe rentista acabe estrangulando o crescimento do país. Para trazer isso de forma bem clara para o dia a dia, vamos imaginar uma metrópole gigante como São Paulo. Trajetos diários exaustivos e caríssimos que sugam a energia da pessoa e ainda exigem que as empresas gastem horrores com vales transporte e infraestrutura de mobilidade. A fonte contrasta isso com a realidade na China. Com um sistema de transporte público urbano absurdamente eficiente e integrado, fortemente subsidiado. Isso beneficia quem trabalha, que ganha qualidade de vida, e impulsiona diretamente o dono da fábrica, que recebe uma força de trabalho descansada e pontual, sem os custos pesados da logística urbana. É infraestrutura coletiva lubrificando a indústria. Para fechar essa nossa exploração de hoje, o material deixa uma provocação muito interessante. Quando a gente analisa um modelo que, na prática, consegue subordinar tão bem as forças individuais de mercado para elevar a infraestrutura coletiva a esse patamar, o que é que realmente limita a expansão global futura desse sistema? É uma reflexão forte sobre o amanhã. Ficamos por aqui e até a próxima análise.